Vem comigo, Choris! Vamos para mais um react do canal Viral Quest. Hoje vamos estar reagindo aí o lugar mais assombrado do mundo, Rancho Skinwalker. Espero que eu tenha falado certo. Vamos embora, deixa o like. Do terror. Olá. Você que tá me ouvindo, já ouviu falar do Rancho Skinwalker? Que é um rancho de mais ou menos 500 hectares, localizado em Utah? Não. Eu acho que não. Provavelmente não. Até porque é um lugar já falei. que não é lá tão conhecido por aqui. Mas saiba que lá fora, ele é até que bem famoso. Eita. Primeiramente que Rancho Skinwalker não é o único nome. Ele também já foi conhecido... Parece aqueles lugares que, sabe, aqueles jogos de terror VHS, que as pessoas vão para acampamento, sabe? Tá me lembrando muito assim, tipo esses espaços assim, tudo aberto, as árvores assim, mato. É muito bizarro, cara. como Rancho da Família Sherman e Fazenda ou Rancho dos OVNIs. Ah, não gosto de Mas antes fazenda, disso, vamos assim, começar fazenda do assim começo. aberta. Por que ele tem o nome de Skinwalker? Eita. Eu já falei sobre Skinwalkers umas 2 vezes aqui no canal. A primeira delas já faz um bom tempo. A segunda foi até que recente. Mas de qualquer jeito eu vou resumir aqui para que você não fique perdido no que diz respeito ao que são os Skinwalkers. Primeiramente, eles são lendas antigas de um povo bem antigo. E o nome desse povo seria Navarro. O povo navarro, ele tende a ser um pouco fechado e reservado, porque eles não gostam muito de compartilhar as suas crenças, porque eles não querem que elas fiquem distorcidas por questões hollywoodianas. Pra você ter noção, não era nem pra gente saber sobre os Skinwalkers, mas a gente ficou sabendo. Eles também têm várias outras lendas que são nada nesse mundo é oculto e que a gente não faz a mínima ideia de quais elas são. Essa distorção acabou acontecendo com o Wendigo, que acabou virando um cervo humanoide zumbi, ou alguma coisa assim. O Wendigo não é do povo navarro, mas ele é antigo e também foi distorcido por outros escritores. De acordo com a lenda navarra, Skinwalkers seriam bruxas malignas. E essas bruxas teriam a habilidade de se transformar em outros seres. Seja cachorros, lobos, gatos, cavalos, qualquer tipo de animal. Bizarro, Isso também inclui outros humanos, já que humanos também são animais. O termo Skinwalker em navarro se traduziria... Eu sou um leão, tá? Se é pra ser um animal, eu sou um leão. Como não quero saber de nada. que anda sobre 4 patas. Mas não sei se os Skinwalkers podem se limitar somente a seres que andam sobre 4 patas. Talvez isso seja só uma metáfora. Mas para que as bruxas usam essa habilidade ou poder? Simplesmente para se disfarçar, para poder enganar outros. Para que assim elas consigam sequestrar essas pessoas e para conseguir fazer os seus rituais. Agora, que rituais são esses? Como assim? Sinceramente não sei. Mas tá, o que toda essa história, o que toda essa lenda tem a ver com o rancho? Não gostei, Há não muito gostei. tempo, Não os asmei, não navarros asmei. habitavam a terra do rancho Skinwalker, que antes não tinha esse nome. Mas também tinha outro povo que meio que tinha uma rixa com os navarros, que eram os Utes. Os dois acabaram travando várias brigas pelas terras, porque essas terras do rancho Skinwalker, elas são muito cobiçadas, então é claro que esses povos acabariam querendo tomar essas terras para si. Sempre, Afinal, né? Elas eram muito boas. Os Em gananciosos. um longo período de conflitos, os navarros acabaram lançando Skinwalkers sobre essas terras, para que expulsassem os Utes de lá. Só que acabou dando tudo errado e dizem as lendas que os Skinwalkers permanecem naquelas terras até os dias de hoje. E por causa disso, toda aquela área, todo aquele rancho acabou ficando amaldiçoado. Ficando conhecido como Rancho Skinwalker, que ficou vazio até 1994. Muito tempo, hein? E hoje em dia? Conta aí, atualmente. Lá pelo ano 1994, uma família rica chamada Sherman acabou comprando essas terras por nada mais nada menos do que $200 mil. Para você ver o quanto essa terra era cobiçada. Vale ressaltar que a família Sherman conhecia a história do lugar. Eles sabiam que lá tinha Skinwalkers, porém para eles era só uma lenda besta e não era isso que iria impedir eles de gastar $200 mil em uma terra tão boa, em uma área tão boa. A família decidiu comprar as terras. É, porque tem gente que não acredita muito nessas coisas, né? Por exemplo, vamos dizer que você vai morar em uma casa e aí a casa tem uma história de mal assombrada, tem coisas que acontecem lá,
Mas tem até aquela... Ai, aquela série, eu esqueci o nome da série, cara. Uma série que, tipo assim, tem uma mansão, né? A primeira temporada é uma mansão. E é meio que a família quer vender essa mansão e tal. Ah, eu esqueci, velho, o nome da série. Mas enfim, qualquer coisa eu boto o nome aí pra vocês. Mas é aquilo, né? Tipo, você vai morar em um lugar e todo mundo fala, ah, olha, a casa mal assombrada, não sei o que. Você não acredita, eu não acredito nessas besteiras. Aí vai morar e quando chega lá dentro, começa a acontecer coisas bizarras, você começa a acreditar, tá ligado? As pessoas pagam pra ver essas coisas. Terras por puro lazer. Eles queriam ter uma vida boa lá, no campo. E foi a partir daí que o Rancho Skinwalker também ficou conhecido como Rancho Sherman. Porém, a pobre família não sabia o que vinha. Em uma certa noite, um dos membros da família chamado Terry Sherman acabou ouvindo alguns barulhos no seu quintal. Quando ele foi lá durante a noite para checar com a sua lanterna, ele acabou vendo uma coisa que o aterrorizaria pelo resto da vida. Um lobo. Só que não era qualquer lobo. Era o maior lobo que ele já tinha visto na vida. Maior do que qualquer outro que ele lembrava de ter visto. Ele tinha olhos vermelhos brilhantes, presas afiadas prontas para devorar Deus me livre. E aqueles olhos olhavam no fundo da alma dele, como se o conhecesse, como se já estivesse o observando tem um tempo. Mas, para Terry, apesar de assustador, ainda era um lobo. Então o que ele fez? Ele pegou a sua espingarda e deu alguns tiros no lobo para afastá-lo. Só que aquela criatura não parecia estar sentindo os tiros. Parecia que os tiros pegavam, mas não faziam diferença nenhuma pro lobo, como se sua pele fosse super resistente ou como se ele simplesmente não sentisse dor. Cara, meu medo é ir nessas, sei lá, fazenda interior e chega lá, tipo, sei lá, eu ver uma coisa que eu nunca vi na minha vida, uma coisa que eu, sei lá, não acredito, e aí do nada eu vejo e aí eu fico com aquilo na cabeça, aí os outros vão pensar que eu sou maluco, porque deve muitas coisas acontecer no mundo e muitas pessoas já devem ter visto e contado na internet, mas muitas pessoas não vão acreditar. Por exemplo, se eu ver sei lá, alguém dizendo, ah, eu vi sei lá, um dragão em uma viagem, tá ligado? Eu entrei na caverna e vi um dragão lá e tal. Eu não vou acreditar, ninguém vai acreditar na verdade. Mas se for verdade, e aí? Tô dando um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então eu fico meio pensativo dessas coisas, né? Eu tô procurando aqui, gente, o nome da série que eu quero falar pra vocês se ligarem. Ah, American Horror. American Horror Stories, tá? Quem não conhece, bota aí. American Horror Story. Que aí é desse aqui, ó. Esse aqui. Quem assistiu aí ou quem nunca assistiu, né? Pelo menos vai lembrar aí quem já assistiu no caso, né? É aqui, ó, a imagem desse aqui. Você já deve me conhecer, enfim. Então, tipo, a primeira temporada tem uma mansão e aconteceu várias coisas dentro dessa mansão. Acho que pessoas morreram, sei lá. E essa mansão é mal assombrada. E aí algumas pessoas vão pra morar lá e tal. E acaba meio que conversando com o espírito, sei lá, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu não assisto, mas era algo basicamente isso que eu expliquei. O lobo simplesmente decidiu ir embora por Falei muito, própria. desculpa. Não sabe o porquê. Ele até tentou ir atrás do lobo, mas quando ele estava seguindo o rastro, de repente todos eles sumiram. Os rastros do lobo simplesmente acabaram. Eu não sei você, mas muitos consideram essa como uma evidência forte de que era um Skinwalker. É o típico comportamento de observar, assustar, sequestrar ainda vai atrás. ou matar. Felizmente, as duas últimas opções nunca aconteceram. Mas os Skinwalkers não foram a única coisa que a família Sherman viu. Eita. Eles também relataram objetos estranhos aparecendo no céu. E geralmente eles tinham formatos esféricos e também tinham luzes estranhas. Isso é Acho doideira, que, hein? se você for esperto o suficiente, você já sabe do que eu tô falando. Como se isso não fosse suficiente, também encontraram vários sinais na grama, sinais estranhos feitos por algo grande e sem nenhum indício do que pode ter sido. E isso, é claro, foi deixando a família assustada. Imagina só, você comprar um terreno e, nesse terreno, começar isso aí não foi manipulado, de coisas. Lobos gigantes com olhos vermelhos, objetos estranhos aparecendo no céu e sinais desconhecidos feitos na sua grama. Eu acho que nesse caso vale lembrar o incidente Roswell. O incidente Roswell foi quando um objeto voador não identificado, vulgo OVNI, caiu num rancho lá em Roswell. Quando ele caiu, os militares chegaram rapidamente lá e não deixaram ninguém chegar perto. Os jornais da época afirmaram que cara, por
Por isso que eu digo, velho, que tem muitas coisas nesse mundo que a gente não sabe, velho. O governo deve ter muita coisa que a gente não sabe. Claro que deve proteger, né? Deve colocar tudo em sigilo pra que não deixe a população em pânico. Mas deve ter muita coisa, cara, extraterrestre. Deve ter, cara, deve ter muitas coisas que eles sabem. Às vezes coisas dentro, no fundo do mar que eles descobriram, mas não quer contar pro mundo. Cara, deve, meu Deus, é muita coisa, velho. Um Muita OVNI, coisa. e diziam que aquilo poderia ser alienígenas, o que deixou as pessoas da época malucas, porque mesmo depois do governo ter falado que aquilo era de fato um balão meteorológico, as pessoas ainda acreditavam em alienígenas, porque a força da mídia naquela Tipo, época sempre o governo tentando, né? Ó, esconder as coisas ali, enfim, né? era muito maior do que hoje. As pessoas acreditavam que o governo estaria escondendo alguma coisa, e essa desconfiança perdurou por muitos Até e hoje. muitos anos. Até décadas. De 1947 Até hoje. até 1990. Até Ou seja, hoje. recentemente eu digo naquela época, todo mundo acreditava que alienígenas estavam invadindo a Terra. Então, facilmente as pessoas acreditavam que o rancho Ano passado teve essa conversa de que acho que ano passado foi esse ano, acho que foi ano passado. Teve essa conversa de um militar aí, de alto escalão, enfim, falando sobre que tem alienígenas e tal, eles já perseguiram e tal, enfim. Então, até hoje muita gente acredita, eu mesmo acredito, cara. Só não faço a mínima ideia como é que são esses bichos, velho. Se são bichos, se são humanos de outro planeta, enfim, né? É bizarro de se pensar. Antigamente eu gostava de alienígena, eu ficava imaginando, nossa, eu queria ver alienígena, tá? Hoje em dia eu tenho medo disso. Por quê? Porque a gente vai saber o que esses diabos de esses alienígenas que com inteligência ou com a tecnologia super avançada vai querer fazer com a gente, pelo amor de Deus. Tenho lá medo, filho. estava sendo invadido por aliens. Tenho medo Agora, da voltando Zorra. para os Shermans, além dos Skinwalkers e OVNIs, eles também ouviam vozes misteriosas sem corpo. E uma coisa Olha. relativamente pior acontecia. Eles tinham um gado, afinal era uma fazenda. Só que de vez em quando, várias cabeças de gado apareciam mutiladas. Meu. Bois e vacas. Eles apareciam estripados e uma coisa estranha é que não tinha nenhuma gota de sangue em volta, apesar do animal estar todo aberto. Isso era uma coisa que intrigava todo mundo. Não se sabia quem fazia isso ou o que fazia isso, porque tinham cercas, cães de guarda, segurança no geral. Mesmo assim, o gado era toda vez mutilado. Não todo o gado, mas alguns eram. E o resultado disso tudo foi que, 2 anos depois, em 1996, os Shermans resolveram vender a fazenda. Ainda bem, né? Uma coisa interessante antes dos Shermans resolverem vender a fazenda é que, em 1995, um homem chamado Robert Bigelow decidiu comprar esse rancho. E agora você deve estar se perguntando por quê. É simplesmente porque Bigelow era fascinado pelo paranormal. Junte isso com o fato dele ser um milionário com muito tempo livre. E aí você tem a fundação da NIDS, Instituto Nacional da Ciência da Descoberta, uma organização criada por ele para se dedicar ao estudo paranormal, para que assim prove que o paranormal existe. E por isso, o Robert olhou para o rancho Skinwalker e a única coisa que conseguiu ver foi um playground. Algumas pessoas diziam que os Sherman eram meio mal intencionados e toda essa história de OVNIs, gados mortos, vozes, etc. era tudo para lucrar. A única intenção deles era ganhar dinheiro em cima, mas essa hipótese cai por terra quando descobre que eles venderam a fazenda pelo mesmo preço. Isso não é uma atitude de quem quer lucrar, e sim uma de quem quer se esquivar, fugir. Mas isso não importava para Robert. Ele pagou e ficou com o rancho. Agora, o que aconteceu logo em seguida? Absolutamente todos os eventos que os Sherman presenciaram aconteceram com a NIDS. Criaturas misteriosas, animais gigantes, sinais na grama, sons misteriosos, objetos voadores no céu e o gado mutilado. Mas, apesar de ter presenciado aquilo, eles não conseguiram absolutamente nenhuma prova. E o que é mais estranho é que eles tinham a tecnologia necessária. Eles tinham câmeras, sensores de áudio e sensores de movimento. Então, por que eles conseguiam ver, mas não conseguiam registrar nada? Vai saber.
O objetivo era conseguir provar a existência do paranormal, mas se eles conseguiram alguma prova, eles mantiveram pra eles mesmos. Ah, peraí, né? De fato. Opa, deixa eu ver o que ele vai falar. Porque pro público não revelaram absolutamente nada. Foi É só esse uma perda ponto. de tempo. O governo não deixaria. O governo não deixaria de jeito nenhum ele revelar isso pro público. Não deixaria, cara. E um É esse o gasto ponto. enorme de dinheiro. A Nids ficou com a fazenda até mais ou menos ali 2016, quando um comprador misterioso a adquiriu da Nids. Esse comprador misterioso permaneceu anônimo por mais ou menos uns 4 anos, antes dele se revelar como Brandon Fugal. Brandon Fugal se revelou para dizer que a History Channel iria fazer um reality show, e esse reality show tem um nome bastante conhecido, não sei se por aqui, mas lá fora é bastante conhecido, Os Segredos do Rancho Skinwalker, que inclusive virou uma pequena série que faz bastante sucesso. O objetivo desse reality show era também, assim como a Nids, provar a existência do paranormal. Só que dessa vez, ao invés de simplesmente ser uma equipe tentando registrar alguma coisa, seria pessoas morando lá 24 horas por dia e presenciando essas coisas, esses eventos paranormais. Nada melhor do que botar as cobaiazinhas lá pra ficar lá e ver as coisas, né? Vai que acontecer alguma coisa com eles. De novo, assim como os Sherman e a Nids, eles também presenciaram os mesmos eventos. Mas um reality show que foi feito para sanar todas as dúvidas acabou trazendo mais perguntas. Até os dias atuais, Brandon Fugal ainda é o dono das terras, e o rancho Skinwalker não é exatamente um ponto turístico, mas ele ainda é muito conhecido e várias pessoas vão visitar com a autorização do dono, o Brandon. E claro que quando essa história realmente se espalhou para o mundo todo, várias e várias teorias se espalharam por aí, mas é claro que só ficaram como teorias, nenhuma delas foi comprovada como verdade. Entre as teorias estão que as pessoas envolvidas nesse caso estavam querendo muito dinheiro, outras teorias mais místicas diziam que eram visitantes de outro mundo, outra que eram visitantes de outra dimensão, e outras mais pé no chão disseram que eram processos geofísicos que faziam as pessoas terem alucinações. Essa seria uma teoria científica, mas sem nenhuma prova embasada. Independente da teoria, o fato é que o rancho Skinwalker foi e é considerado o lugar mais assombrado de toda a história, tendo um histórico de mais de 50 anos de eventos paranormais, de todos os tipos. E você teria coragem de passar uma semana no rancho Skinwalker? Teria coragem de presenciar todos os eventos? Por quanto você aceitaria? Não. Só te digo uma coisa, diante de todas as histórias sobre o rancho Skinwalker, ir pra lá é o equivalente a não querer mais dormir por toda a sua vida. Exatamente. Imagine eu ver algo lá que eu não acreditava, né? No caso, eu acredito, tá? Em coisas assim, porque, cara, nosso universo é gigante, então, pra mim, eu acho que tem muita vida fora da Terra, né? Muita gente não acredita, mas pra mim não faz muito sentido a gente ter um sistema todo de planetas e só a gente, sabe? É muito egoísmo dizer isso, né? Mas, enfim, mas eu ir pra lá pra descobrir uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E, sei lá, vai que aquilo me deixa um trauma. E eu não consegui realmente mais dormir. E eu ficar o tempo todo ansioso, meu Deus, tem uma coisa no céu, meu Deus. E ficar o tempo todo olhando pro céu. Às vezes ter medo até de olhar pro céu por causa do que eu ver, sabe? Então eu prefiro evitar, tá tranquila, né? Eu não sei de nada, não existe nada. E continua assim, tá? Pra mim existe. Mas eu queria provas que existem? Não, prefiro não, sabe, deixar na minha imaginação, que só apenas existe por imaginação, tá? O resto, enfim, mas é isso. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam. Vocês teriam coragem de ir? Comenta aqui, que eu quero muito saber quem é os corajosos aqui que iria pra esse lugar, porque eu não iria pro lugar mais assombrado do mundo. Tô fora, tá? E é isso, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Tamo junto, até a próxima react. Valeu, falou. Tchau, senhores.